Antes da gente começar, hein? Tudo jóia aqui. Beleza. Estão vendo aí minha tela aí? Posso continuar? Sim. Então é o seguinte, ó. Agora essa segunda... Eu coloquei para gravar? Putz, coloquei. Beleza. Essa segunda parte aqui, ela é... A gente vai tentar, assim, construir um primeiro, ou dois primeiros aí, algoritmos de machine learning para classificação supervisionada. Tá? Então agora eu vou só falar um pouquinho sobre classificação supervisionada, e vocês vão ver que eu vou ficar muito tempo repetindo esse tipo de coisa, porque acho que entendendo isso aqui, o resto é mais fácil, assim, né? Então, eu vou, nesse conjunto de slides aqui, falar de dois modelos. O primeiro modelo é o Perceptron, talvez é o mais clássico de todos aí, apesar de não ser muito útil do ponto de vista prático, ele é útil do ponto de vista de entendimento, né? E outro que é o Adaline, esse Adaptive Linear Neurons aqui, ó, que é uma modificação do Perceptron que já traz uma coisa um pouco mais útil do ponto de vista prático, tá? Em ambos os casos, eu vou tentar fazer um passo a passo em Python ali, então vocês vão ver que eu vou parar, abrir um código e tal, né? Que é o código que está disponível na aula aí para todo mundo, tá? Depois vocês podem olhar com mais calma. Algumas coisas eu vou ter que passar meio rápido por conta do tempo, né? Mas outras eu vou explicando com calma. E aí, para todos eles na classificação de flores lá do Aires, né? Então, tudo aqui eu vou fazer baseado no Aires, por isso que eu até no vídeo anterior eu falei dele particularmente, tá? E também eu vou falar um pouco sobre otimização, tá? Então, vocês vão ver que... Vão entender hoje o porquê que esse troço aqui é tão importante no ponto de vista de machine learning, tá? E aí tem algumas coisas práticas aí de Python, né? Que é, tipo, usar o Pandas para carregar dados, NumPy, Matplotlib e tal, que eu não vou detalhar, porque isso aqui é ferramenta, né? Ferramenta não é o meu foco, tá? Meu foco aqui na disciplina não é mostrar... Ó, isso é bem importante, ó. O meu foco na disciplina não é mostrar como fazer. Como fazer é ferramenta. Ferramenta não é importante para disciplina de pós-graduação. Isso aqui eu não vou gastar tempo. O meu objetivo é tentar explicar para vocês o que, que são as coisas, o que, que é cada modelo de machine learning, qual que é a parte de fundamentos, né? Claro que para isso eu vou usar as ferramentas, né? Então, assim, como ferramenta não é o meu foco, não vou perder tempo falando sobre ferramentas. Eu vou passar mais tempo explicando como as coisas funcionam, tá? Veja, isso aqui não é um curso para explicar para vocês como implementar modelos de machine learning, né? É para explicar o que que eles são, tá? Então, esse é uma coisa que tem que estar clara também para todo mundo, né? Porque esse é um programa de pós-graduação, é um outro foco aqui, né? O nosso objetivo não é treinar pessoas aí para trabalhar, né, eventualmente desenvolvendo coisas e ferramentas, enfim, né? É tentar entender para que no futuro as pessoas que passam por aqui possam propor novos modelos de machine learning, né, e não simplesmente serem usuários dessas coisas aí, né? Então, por isso, né, vocês vão ver que eu não dou tanta ênfase a isso, assim, né? Mas está no meio aí, então, se você quiser também, de quebra, aprender um pouco mais, né, não é um problema. Então, primeiro modelo, Perceptron, tá? O Perceptron, que talvez é o, como eu disse, o mais clássico de todos aí, ele tem os primeiros propostas foram feitas lá na década de 60, final de 50, 60, né? Por um grupo pequeno de pesquisadores lá, né? O Rosenblatt, uma outra galera que trabalhava com ele lá. E na época a ideia deles era tentar pegar assim o que se conhecia de um neurônio biológico de mamíferos na época, né? E tentar imitar aquele negócio matematicamente, né? Então, do ponto de vista assim biológico, né, e tentando já escapar dessa analogia, vocês vão ver que né, meu objetivo aqui é ficar bem longe dessa analogia, porque na realidade a gente está bem longe, né, de qualquer coisa que se aproxime, né, ao processamento biológico de informação aí, né? Mas só para explicar a motivação dele, né, ele queria tentar representar um neurônio matematicamente. Então, o que que ele fez? Ele pensou o seguinte: bom, o neurônio, então, ele tem uma série de sinais de entradas, impulsos elétricos, né, que vêm de outros neurônios ou de outras regiões aí, né, que são captados pelos dendritos lá, né, no neurônio.
aquela informação de várias fontes ali, ela é processada no corpo celular ali do neurônio, né? E ela é transmitida pelo axônio, né, para outros terminais aqui, né, no formato de um sinal de saída, um impulso elétrico de saída, para que aquela informação seja propagada e enviada adiante. Então, tem um sinal de entrada, ele é processado e é gerado um sinal de saída, né? Esse intuito de processamento foi o que o Rosenblatt usou para tentar bolar o que ele chamou de modelo matemático do neurônio, tá? Então, como que foi esse modelo matemático? A primeira coisa que ele fez foi o seguinte: então, eu tenho um conjunto de entradas, tá? Então, tenho M entradas aqui, que eu vou representar por meio de um vetor. Esse vetor de entradas, ele vai ser processado, e esse processo, esse processamento, ele vai ser feito por meio de um vetor, chamado W aqui, que é um vetor de parâmetros. Tá? Já vou explicar, né, o que esse cara faz. Mas antes de eu explicar isso aí, é importante vocês entenderem como que é esse processamento. Esse processamento, ele é simplesmente eu pegar cada entrada que eu tenho, x1 até xm, né? Processar por cada uma dessas entradas W aqui, né? Então, eu tenho um processamento pontual, né? Então, eu tenho multiplicação de W0 por x0, W1 por x1 e assim sucessivamente. Escrevendo em termos de somatório, seria dessa forma, né? Do J igual a 0 até o M lá, multiplicando ponto a ponto das entradas por esses valores aqui de processamento. E na notação de álgebra linear, é pegar um vetor transposto, ou seja, eu transponho esse cara aqui e faço a multiplicação desses dois vetores. Tá? Matematicamente é isso. Tá? Se a gente olhar para esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele tem um formato, que é o formato de uma equação de reta, tem a cara de uma equação de reta. Lembra que a equação de reta é um ax mais b, né? Então, se eu pegar uma reta num plano aqui, o A tem a ver com o coeficiente angular, a inclinação dessa reta, e o B com o deslocamento dela em relação à origem. Tá? Essa estrutura aqui, ó, é a generalização de uma equação de reta, para qualquer dimensionalidade de entrada. Então, isso aqui vai virar no espaço um plano ou um hiperplano. Tá? E aí, esse plano ou hiperplano no espaço, né? Pense que isso aqui são, né, várias dimensões, né? Ao invés de eu interpretar como um coeficiente angular e um deslocamento, eu interpreto como um vetor W, que é normal aqui ao plano. Então, se eu tenho um plano no espaço, eu tenho um vetor W lá que determina a orientação desse plano no espaço, que seria análogo a um coeficiente angular. Então, esse W aqui pode ser interpretado como algo análogo a um coeficiente angular. É um vetor que aponta para onde aquele plano está no espaço, orientação. E o deslocamento daquele plano em relação a uma possível origem que eu tenho aqui, né? A distância onde esse plano cruza aqui um eixo, né? Em relação à origem, é uma parcela que eu não representei aqui, mas seria o que eu chamo de W0, né? Que seria análogo a esse B. Em geral, esse cara aqui não é tão importante, esse W aqui sim é a parte importante. Então, se eu olhar do ponto de vista do que esse cara significa, ele significa uma reta, um plano ou um hiperplano num espaço de várias variáveis. Tá? E lembrando, né, do meu exemplo de classificação lá, onde eu tinha, sei lá, bolinha de um lado aqui, xizinho do outro, né? Quando eu defino essa reta aqui, o que eu estou definindo, na verdade, então, é onde que eu vou passar essa reta nesse espaço. E essa reta é definida pelo quê? Pelo vetor W, que é a orientação dela no espaço, o coeficiente angular. Então, quando eu estou tentando aprender um modelo, treinar um modelo, eu estou definindo aonde que aquela reta vai passar no espaço. E definir onde que aquela reta vai passar no espaço significa definir quem que é esse W e quem que é esse W0. Estou adiantando aqui, mas já para vocês já ficarem espertos com essa definição. Tá? Então, beleza. Então, né, fui longe aqui, mas só para explicar para vocês a origem lá e a motivação do perceptron. Então, além desse valorzinho aqui, né, do processamento, né, uma outra coisa que o Rosenblatt propôs lá foi fazer uma função de ativação, ou seja,
Se o produto WTX for positivo, ele satura em 1. Se for negativo, ele satura em menos 1. Tá? Maior ou igual a zero é 1, menor que zero, menos 1. Tá? Então, tudo que for positivo desse produto aqui é 1, tudo que for negativo, menos 1. Tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai tentar descobrir aonde ele vai passar aquela reta, então, aonde ele vai posicionar aquela reta. Posicionar a reta significa definir, a grosso modo, onde que está o vetor W aqui, né? Nesse espaço, para separar uma classe da outra. Né? Só lembrando que ele tem essa saturação aqui, né? Que significa o seguinte: todo WT vezes x que for menor que zero vai estar do lado esquerdo, todo W vezes x que for maior ou igual a zero vai estar do lado direito. Tá? Isso aqui tem relação com o produto interno lá da álgebra linear entre dois vetores. Então, toda vez que esse produto interno aqui, ou essa coisa proporcional ao produto interno, for positivo, ele vai estar do lado direito. Toda vez que for negativo, vai estar do lado esquerdo. Tá? Ah, não entendi o porquê disso. Tá? Aí a minha sugestão é o seguinte: se você está na dúvida com relação a isso aqui não ficou claro para você. Putz, por que que do lado é positivo, por que que do outro é negativo? Minha sugestão para você começar a pegar o feeling de entender essas coisas de machine learning. Pense, por exemplo, que você tem um vetor W, sei lá, vetor W que é 1 e 0. Tá? 1 e 0. Esse cara aqui. Tá? Que seria basicamente esse vetor que está em cima do eixo Y. Aqui, tá? Aí você vai pegar exemplos que estão aqui, sei lá, desse lado do plano aqui, e exemplos que estão desse outro lado do plano aqui. Inventa um número qualquer, sei lá, menos 10 para o eixo X e, sei lá, 20 para o Y. Faz o produto interno desse cara aqui com esse vetor aqui, e vê que lado que ele cai, se ele cai do lado positivo ou negativo. Tá? Esse é o tipo de raciocínio que eu acho que é legal vocês começarem a se forçar a ter, para começar a ter a interpretabilidade dessas coisas do ponto de vista matemático. Não entendeu? Faz um exemplo na mão ali, né? Tá, deixa eu tentar inventar um vetor W, inventar um vetor X aqui e ver esse resultado. Fez uns 2, 3, se convenceu, beleza. Aí você tem um entendimento mais claro. Tá? Isso, caso você tenha dúvida sobre isso. Eu não vou ficar detalhando tudo isso aqui, porque senão o nosso tempo explode aqui, né? Mas eu estou só, assim, mostrando o caminho das pedras para vocês, depois com calma lá, rever e tentar entender isso aí. Tá? Beleza, então como que é o algoritmo do Perceptron? Tá? Então o algoritmo do Perceptron ele faz o seguinte, isso aqui é meio chatinho numa primeira compreensão, mas depois de algumas rodadas fica um pouco mais fácil. Tá? Ele vai seguir um fluxo que é da seguinte maneira. Tá? Ele vai pegar cada exemplo de treinamento. Primeiro, bom, deixa eu pegar o primeiro passo aqui, né? Ele inicializa o W, o vetor W ali, com zero. Então, o vetor W ali vale um vetor nulo, 0 e 0. Beleza. Isso aqui é o vetor W. E o que ele quer é aprender esse W aqui para separar uma classe da outra. Então, vamos lá. Ele quer aprender qual é o W, ou seja, aonde que eu vou colocar essa reta aqui para separar uma classe da outra, a classe positiva da negativa. Beleza, isso que ele vai fazer. Esse é o primeiro algoritmo de machine learning que a gente vai bolar aqui, tá? Então, como que eu vou fazer para aprender a posicionar essa reta no espaço? Então, veja, eu tenho infinitas possibilidades. Ela podia estar aqui, ela podia estar aqui, em qualquer lugar ela podia estar representada essa reta aí. Tá? Ela começa com um valor nulo, começa em qualquer lugar no espaço, na verdade, aqui, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar exemplo por exemplo aqui, ó, e toda vez que ele classifica errado, ele vai tentar rotacionar, vai fazer uma rotação naquela reta ali, para tentar acertar aquele exemplo. Então, eu vou olhar para o algoritmo aqui, ó. Vou olhar para o algoritmo e aí eu vou tentar depois mostrar nesse exemplo aqui para vocês tentarem entender o que ele está fazendo. Então, matematicamente do lado esquerdo, intuitivamente do lado direito. Tá? Então, assim, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai tentar rotacionar o vetor W toda vez que ele errar. Então, o que é a rotação? A rotação do vetor W é o seguinte: ele vai pegar o valor W que ele tinha, ou seja, o plano, a reta ali no, na orientação original, e vai aplicar uma rotação caso tenha um erro. Então, vamos imaginar o seguinte cenário aqui, ó. Ele vai pegar um exemplo, o primeiro exemplo aqui, um exemplo qualquer.
Aí ele vai ver, o exemplo, ele devia ser 1, e ele classificou como 1, ou seja, acertou. Então, 1 menos 1 aqui vai dar 0. Então, beleza, ele acertou, não vai fazer nada. Tudo isso aqui vai ser 0, esse cara vai ser 0, o W continua igual. Agora, ele era 1 e ele classificou menos 1, ou seja, errou. Está errado. Está do lado errado da classificação. Então, ele vai fazer 1 menos 1 vai dar 2. Ele vai multiplicar por um valor aqui, um percentual, ou seja, ao invés de eu usar tudo aqui, eu vou usar, sei lá, 10%. Então, vai multiplicar por 0,1. Esse cara eu defino a priori quanto ele vale, tá? Eu seto ele aí, sei lá. Antes de começar aqui, eu vou dizer, ó, esse eta vale 0,1. Então, vai multiplicar 0,1 por 2 aqui e multiplicar pelo vetor x, ou seja, o vetor x ele também tem uma orientação no espaço lá, né? Também tem uma orientaçãozinha no espaço. Então, eu vou pegar uma proporção do x, ó, uma proporção do x, 0,2 do vetor x, que é ΔW, vou somar com o W original, e isso vai fazer com que aquele vetor rotacione no espaço. Então, essa rotação vai fazer no sentido dele tentar acertar aquele padrão de classificação. Então, isso é matematicamente, vou tentar mostrar intuitivamente, depois talvez a gente pode voltar para a matemática para ficar mais claro. Então, olha só, aquele exemplo estava errado, tá? Então, deixa eu vou fazer o seguinte, eu vou pausando aqui, que senão esse troço aqui é difícil de acompanhar, ó. Deixa eu ver se eu pego, não sei se eu tenho aqui, ó, a edição dele, pegar, pegar esse cara aqui e vou fazer assim. Pegar um qualquer aqui. Só um pouquinho, pessoal. Vou pausar numa região aqui que acho que vai ser mais fácil de explicar para vocês aí. Ele desabilitou meu pause aqui, não sei por quê, mas enfim. Eita. Deixa eu voltar aqui. Então, esse exemplo aqui tá legal. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Então, ele pegou um primeiro exemplo de treinamento, que é esse laranjinha que está aqui, ó. Esse carinha laranja que está aqui. E aí, aquele carinha laranja ali, ó, ele está errado, tá? Esse é um primeiro caso onde ele errou a classificação. Esse erro aqui, essa interpretação aqui no gráfico não é tão fácil de ver, né? Mas o lance aqui é o seguinte, ele deveria ser, por exemplo, mais um e ele classificou menos um. Então, é um erro de classificação, tá errado esse cara aqui. Então, o que que ele vai fazer, ó? Ele vai pegar o vetor W, ele foi originalmente inicializado com esse valor aqui. Normalmente ele é 0 e 0, mas vamos supor que ele está aqui só para ficar fácil de aplicar o exemplo ali. Então, ele está apontando para cá, sempre ortogonal ali, né? E está errado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar rotacionar essa reta aqui, no sentido de tentar acertar aquele exemplo lá. Como que é essa rotação? A rotação é aquela formulazinha matemática que está aqui. Então, vamos lá. O que que aquela fórmula matemática diz? Ela diz o seguinte: eu vou pegar o cara que ele errou, que é esse vetor x aqui, ó, laranja, e vou pegar uma parcela dele, sei lá, 10%, 20%, que vem da onde? Vem desse eta vezes o vetor x, tá? Vou pegar só uma parcela dele aqui, ó. Então, essa parcela aqui vai ser, sei lá, 20%. Beleza. Esse vermelhinho aqui. Então, eu vou pegar esse vermelhinho e vou somar ele com o meu, ó, já fiz essa conta aqui, né? Já vi que ele errou e tal, né? Já peguei o erro de classificação também aqui, ponderei e tal.
vou somar esse delta W aqui com o W. Então, o meu vetor W, que é o verde, está aqui. Peguei essa parcelinha vermelha aqui, ó, botei ela para cá só para ficar mais fácil de ver. E aí eu vou somar o verde com o vermelhinho e o novo vetor W resultante vai estar aqui, ó, né? Que é a soma desses caras aí. Ou seja, ele vai fazer uma rotação. Veja que ele estava aqui, ele rotacionou para cá. E para cada exemplo que ele tiver errado, ele vai fazendo essa rotação. Tá? Vai pegando uma parcela, rotacionando para tentar acertar. Então eu vou voltar no GIF novamente aqui, ó. E eu vou deixar ele do início ao fim, ó. Começou. Errado, pegou a parcela, somou, rotacionou. Pegou o cara, tá errado, pegou ele, pegou a parcela dele, só que agora ele tá apontando para o outro lado, já explico por quê. Rotacionou. Tá lá, rotacionou. E assim ele vai rotacionando todo mundo que tá errado. Ó, tá certo, ele não faz nada. Certo, ele não faz nada. Errado. Vai rotacionar. Aí, beleza. Acertou. Tá? Aí ele vai testar todo mundo de novo e, ó, tá aí mais um cara errado. Deixa eu só explicar assim, ó, um detalhe, né? Às vezes vocês vão ver que o vetor W aqui ele fica positivo, às vezes ele fica negativo. Esse negativo tem a ver com esse sinal aqui, né? Quando era mais um e menos um e tal, vocês vão ver que às vezes ele inverte, né? Então o delta W ali fica o X, além de ponderado, invertido. Só um detalhe de sinal aqui, tá? Mas eu vou pôr de novo aqui, ó. Assistam mais uma vez o GIF aí, que acho que dá para. Parcela, rotacionou. Errado, pegou o X, só que mudou o sinal, soma lá para rotacionar. E aí ele fica fazendo essa rotação até uma hora que ele acerta todo mundo, né? O algoritmo até meio, sim, não muito bom, mas beleza. Professor, Diga. eu tô com dificuldade de ver o que é o X e o que é o erro aí nesse gráfico aí. Tá, o X, ele vai ser o seguinte, ó. O X, ele é sempre o exemplo, tá? Então, o X aqui, tá aqui, ó, é o laranja, tá? Só que como eu pego só uma parcela dele, ele vai ser sempre o vermelhinho. Tá. Uhum. Tá? Então, se eu fosse pegar o X inteiro era laranja, mas eu estou só pegando o vermelhinho, tá? Uhum. O erro, para você saber que é um erro, aqui no gráfico você não vai conseguir ver ele diretamente. Você teria que fazer essa continha para cada ponto desse aqui, para se convencer que aquele cara está errado, efetivamente. É só uma questão de sinal, só que é ruim eu representar o sinal aqui, porque no gráfico eu teria que saber quem que é mais um, quem que é menos um, para daí poder ver isso aí no ponto a ponto, tá? Então, o Uhum. que eu te digo é o seguinte, no gráfico, quando ele diz que está wrong ali, acredite que está errado, só isso. Tá bom. Tá? Professor, ele fica ou mais um ou menos um. Isso é Uhum. por conta do produto interno que você Não, faz da, ou por não. causa da função de ativação? Função de ativação. O produto interno ele vai ser positivo ou negativo, ou eventualmente até zero, tá? Aham. Mas a função de ativação ela força ser mais um ou força ser menos um. Então, no E- caso, se eu usasse uma função de ativação diferente, essa taxa que ele está rotacionando, a taxa, sei lá se dá para chamar isso de taxa de aprendizado, né? Uhum. Mas a quantia que ele está rotacionando vai ser diferente se eu coloco uma ativação, uma função de ativação diferente. Porque, Sim, por exemplo, ali pode dar zero ou 2, né? Mas se eu escolhesse outra, poderia dar outros valores, né? exatamente. Poderia dar Tá. 100, por exemplo, né? Então, ao invés dele ponderar para um X que é o nosso vermelho, o vermelhinho ali, né? Que é pequenininho, ele poderia ser maior do que o X original, concorda? Uhum. Se fosse maior que 2, né? Nesse exemplo que você deu ali, né? E aí Aham. ia ser um valor 100, né? Ele ia dar uma rotação absurda. Então, justamente a gente satura em mais um e menos um para ele ficar sempre nesse range e coloca esse eta também para encurtar esse negócio para não ficar dando rotações absurdas ali, né? Uhum. Entendi. Beleza. Então não daria para trabalhar com mais classes, é simplesmente é ou não é? Sim ou É, não? esse modelo sim. Bem ruim, né? É. Professor, o que determina a porcentagem que você pega do vetor laranja é o eta? É o eta. É o eta junto com esse erro aqui, né? Mas esse erro ele vai ser zero ou mais 2 menos 2 igual o Bruno falou ali, né? Ok.
Mas o eta é mais importante, tá? E faz sentido mudar a função de ativação para aprender mais rápido, mais devagar, isso não tem nada a ver, Não, faz sentido mexer no eta, tá? Uhum. tá? Então, esse aqui é um parâmetro que você seta a priori, que mexe nos parâmetros que você está aprendendo, né? W é o que você está aprendendo aqui, concorda? Uhum, sim. Então, aqui, ó, já respondendo aquela pergunta da Jaqueline antes, né? O eta, ele é uma coisa que eu seto a priori, que influencia nos parâmetros. Então, uma coisa que eu seto a priori e influencia nos parâmetros, em machine learning se dá o nome de hiperparâmetro. Beleza? Então, o eta é um hiperparâmetro. Professor, nesse caso, o perceptron ele sempre converge, independente do eta, ou tem que acertar um eta? Não, ele não tem garantia de convergência por um problema que eu já vou explicar, tá? Beleza. Já chego nele. Mas você consegue imaginar uma situação onde ele não vai convergir, independente do eta, independente de qualquer coisa? Quando não for linearmente separável, né? É Imagina. isso aí. Uhum. Mas ele não tem garantia de convergência, nada. Ele é super simples e não, né? É isso aí. É só para a gente começar, né? Manipular esses vetores e entender o que esse vetor W significa, que ele tem uma interpretação importante, né? E aí, nesse caso, o algoritmo entraria em loop infinito? A menos que você limite o número de iterações, né? Entendi. Galera, deu para entender aí a visão geral do negócio, hein? Professor, aquele x da equação, ele é o vetor inteiro ou é só um... Que ele está numa anotação aqui que ele vai fazendo dimensão por dimensão, tá? E no meu gráfico aqui eu estou fazendo isso, todas as dimensões juntas, né? Então, você poderia atualizar por eixo, né? Ou poderia ser o produto interno, vetor mesmo, né? As duas coisas são possíveis, tá? Por isso que está um escalar aqui, né? Então, não é a melhor notação do mundo, mas é a que está no código lá e eu quero deixar ela parecida, então por isso que eu não mexi nisso, tá? Tá bom. Nesse exemplo aí, como que a origem foi definida? Aleatório. Aleatório, né? Aleatório. Normalmente se inicializa com 0, mas aqui ele colocou apontando ali para o terceiro quadrante, né? Para justamente forçar os casos de erro ali, ele forçar o vetor rotacionar para você ver que ele não está funcionando, né? Ó, ele vai começar de novo agora aí, eu acho. Ó. Inclusive, ele disse que o inicial era esse X aqui, ó. Só para começar com alguma coisa, né? Então, assim, ó, de novo, putz, não entendi esse negócio quando ele está errado e quando ele está certo. Minha dica, sempre siga essa ideia, tá? Vai lá, você atribui um W qualquer aqui para esse X, pega os números, né? E faz a conta. Faz a conta ali, multiplica o W por X, vê se ele erra, daí, né, pega a continha passo a passo aqui e vai fazendo ela, né? Repete com números ali que você está atribuindo, tá? Essa é a melhor saída sempre, na minha opinião, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele começou o W com esse X. Quanto que vale esse X? Ele vale menos 2 e menos 1. Então, ó, o W inicial, deixa eu voltar aqui, ó. O W inicial desse algoritmo do gráfico aqui, ó, ele colocou como o X vale menos 2 e o Y menos 1, tá? Esse é o W inicial. E aí ele pegou o cara primeiro lá, acho que é esse aqui. Então, atribui um valor para ele ali, ó, para aquele X, multiplica esse X por esse W e vê, né? Depois compara se ele está do lado certo ou do lado errado. Ele deveria ser mais 1, menos 1, né? Como ele está forçando o errado aqui, você vai ter que atribuir quem que é o mais 1 e menos 1 para entender que esse erro está acontecendo. E aí, só no fato de você se forçar a fazer isso, rapidamente você já vai ver ali como que esse negócio funciona, né? Então, eu poderia fazer isso? Poderia, mas daí, como eu disse, a gente começa a ficar perdendo bastante tempo aqui e eu preciso acelerar. E aí, a minha dica é, volta para esse momento lá, depois em casa, né, faz esse caminho aí, tenta fazer essa conta na mão e se convencer, tá? Essa é a forma que eu acho mais fácil, tá?
Só mais uma dúvida a respeito dessa questão da origem, que eu não sei se eu entendi direito ainda. Hum. Se todos os pontos dos dados aí tivessem o x e o y positivo, no caso, traçar a reta na origem nunca daria certo, né? Não tem uma forma de encontrar um ponto ali no meio no meio dos dados, para começar a traçar a reta? Não sei se eu entendi tua pergunta, cara. Porque, por exemplo, a reta verde ali, ela passa na origem, certo? Aham. Só que aí a gente tem uns pontos negativos ali, esses pontinhos pretos para Ah, baixo, entendi. então, se todos os pontos estivessem no primeiro quadrante ali, Tá. traçar a reta nesse ponto nunca daria Nunca, certo. nunca. Então, aí é que tá, ó. Essa pergunta do Marcelo é bem importante, que é o seguinte, ó. O lance é o seguinte, tá? Esse W aqui, ó, o modelo é WTX, tá? W transposto vezes X. E esse W, ele é a orientação no espaço, tá? Quando isso aqui tem um mais W0 aqui, ó, além de aprender a orientação no espaço, eu consigo aprender qual que é a distância desse cara aqui para a origem. Então, essa distância do plano até a origem, esse aqui é o W0, tá? Se eu estou falando que o modelo não tem W0, eu estou falando que ele sempre passa pela origem. E aí vai ter casos que ele não vai resolver. Agora, se eu estou falando que ele tem um W0, além de eu aprender a orientação, eu também estou aprendendo essa distância em conjunto aqui, ó. Então, além de rotacionar, ele pode deslocar, tá? Por que que eu não fiz com isso aqui? Porque é mais fácil é mais difícil de enxergar isso junto aqui, tá? É mais complicado. Mas o Perceptron poderia ter esse deslocamento do W0 aí também sem problema, tá? Certo. E aí, no caso, o W0 ele é definido arbitrariamente ou eu uso algum critério? Na verdade, ele é assim, ó. Ele é um valor que vai ser aprendido assim como todos os outros vão ser. Então, Uhum. W1, WM e tal, vai ser aprendido como todos os demais caras ali. O que a galera faz bastante em Machine Learning é o seguinte, ele vai pegar, vai falar, vamos supor que você tem duas entradas, x1 e x2, tá? Isso significa que o teu vetor W vai ter W1 e W2, para esse produto poder ser feito, né? O que a galera faz é o seguinte, então, ao invés de eu ter x1 e x2, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 1, x1 e x2. Aí o meu W, o vetor W vai ser W0, W1, W2. Aí eu mantenho essa notação que está aqui e de quebra eu aprendo W0 aqui em conjunto, supondo que tem uma entrada unitária aqui, né? Então eu consigo compactar a notação e coloco todo mundo para aprender junto ali, tá? Um Entendi. pouquinho mais avançado isso aqui, mais confuso, mas é possível também, tá? Por enquanto não esquenta a cabeça. Vamos supor que todo mundo passa pela origem ali, boa, tá? Beleza. Bom, então eu expliquei aqui, dei algumas dicas de interpretação para vocês também, né? Depois para vocês se convencerem ali, fazer a conta na mão para entender, beleza? Aí, bom, o modelinho do Perceptron, né? Ele vai ser alguma coisa que parece com um neurônio. Tem as várias entradas, x1 até xm, w1 até wm, ó, daí tem o w0 e uma entrada 1. Às vezes se dá um nome para esse troço aqui, ó, de bias do neurônio ali, né? O bias desse modelo. Mas esse cara aqui é o W0. Esse cara aqui, ele existe para que o modelo seja WTX mais W0. Para que seja um hiperplano no espaço que tem uma orientação e um deslocamento em relação à origem, né? Aí ele faz o WTX aqui na conta, né? Aí aplica aquela função de ativação, mede um erro e vai atualizando esses caras aqui até que esse erro fique igual a zero, né? Bom, então esse é o modelo do Perceptron, né? Vou rapidão para o código aqui, né? Só um detalhe, então, para fechar a questão do Perceptron, né? O Perceptron vai funcionar bem para casos que são linearmente separáveis, ou seja, que existe uma reta que separa uma classe da outra. Casos que são não linearmente separáveis, ou seja, que não existe uma reta que separa 100% uma classe da outra, né? Aqui eu não consigo achar uma reta que faça isso. Eu consigo achar, sei lá, um troço que não é uma reta. Nem nesse caso aqui, né? Ops. Não é uma reta isso aqui. Separa um do outro, mas não é uma reta. Então, esses casos aqui são não linearmente separáveis.
Então, o Perceptron funciona nesse caso aqui, tá? Até você pode rodar ele aqui nesses outros casos, mas daí você tem que botar um limite de iterações ali para ele parar de rotacionar, senão ele não vai parar nunca, né? Então, vou colocar o código dele rapidamente aqui para nós, para a gente tentar dar uma aceleradinha aí, porque eu tenho uma outra parte que ainda é densa aqui da aula, né? Então, os códigos, como que os códigos estão? Sempre organizados num Google Colab aqui, né? Então, todos os códigos da aula tá lá. Eu deixo eles habilitados para edição, porque senão, às vezes, restringe um pouco aí para vocês conseguirem ter acesso. Mas, às vezes, a galera esquece e vai lá e edita o meu código lá que está disponível na disciplina. Então, assim, ó, não editem esse código. Baixe a versão de vocês aí e use a tua versão, tá? Se eu limitar aí a edição, depois tem coisa que encrenca e eu não queria mexer nisso, tá? Então, o que tem nesses códigos, tá? Então, é um ambiente no Google Colab ali, né? Você pode ir rodando ele aqui, célula por célula, por exemplo, com Shift Enter e tal, né? Você vai ver que segue bem a referência da aula aqui, né? Aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma classe que tem alguns métodos aqui que implementam o Perceptron, tá? Então, quais são esses métodos? Tem uma inicialização, né? Padrão aqui dessas classes aqui. Já estou usando até o estilo das bibliotecas de Machine Learning, né? Aí tem uma função que faz o fit, né? Um método que faz o fit aqui. Não vou ser tão criterioso com orientação a objeto aí, vou misturar o nome das coisas, mas, bom, beleza, acho que vai dar para entender. E essa função fit aqui, ela implementa a equação do Perceptron, tá? Então, aqui, ó, se você for olhar esse código que está aqui, é o código que está no lado esquerdo aqui. Então, o que é um exercício legal? Além de você fazer aquela continha na mão lá, se você quiser se convencer, né, sobre o andamento ali do Perceptron, eu sugiro também você pegar, olhar o código aqui, ó, linha por linha, e dar uma comparada aqui. Ah, beleza, acho que eu entendi aqui e tal, como é que ele é implementado, vi como é que é esse update, entendi esses passos aqui, e beleza, tá? Você vai ver que tem algumas funções auxiliares aqui para fazer previsão e tal, né? E tudo isso está encapsulado dentro dessa classe aqui do Perceptron. Então, um exercício bom é vir aqui e tentar interpretar esse código. Tá? É a matemática que está aqui, tá? Uma dica minha, pessoal. Se você quer trabalhar com Machine Learning e quer trabalhar, né, num nível alto de Machine Learning, tá? Assim, ou seja, que vai produzir alguma coisa realmente significativa, não quer ser simplesmente um usuário, o grande lance é você olhar o código, a implementação matemática de um método. Tá? Então, criar o hábito de olhar a implementação matemática e olhar como que o código está sendo feito para entender isso aqui de fato, né? E sacar como que essa implementação está feita, e esse hábito se tornar sempre uma rotina na tua vida aí, no aprendizado, isso aí vai te botar num patamar de entendimento muito mais amplo e profundo das coisas, né? Do que se ser um mero usuário dessas ferramentas, né? Não tem problema nenhum de ser um usuário, né? Acho que tem muita gente aí que vai, né, acabar sendo só usuário mesmo, não tem problema, porque às vezes o objetivo do trabalho é outro, mas se você quiser realmente trabalhar sério nessa área de Machine Learning, esse é o caminho, sempre, tá? Exercício para vocês aí depois darem uma pensada, tá? Aí o que mais que tem nesse código aqui? O que mais que tem, eu vou pegar o Iris dataset lá, vou carregar ele aqui, ó, pandas, né? Lembra que eu falei para vocês, ferramenta não é o foco aqui. Vou abrir esse cara aqui usando pandas, beleza? Dou um plot aqui do tail, né, da parte final desse dataset. Ele tem as features 0, 1, 2 e 3, as classes lá dos últimos exemplos, que é o Virginica, beleza? Aí, ao invés de eu pegar as 4 features, eu vou pegar só 2, que é o que eu estou fazendo nessa parte do código aqui, e vou plotar só 2 dessas features. Por que essas 2? Para a gente poder ver, tá? Só por isso. Plotei só 2 classes também. 2 features, 2 classes. Setosa, versicolor, né, feature, comprimento da sépala e comprimento da pétala. Plotei ali, aí eu vou treinar um Perceptron. Como que eu treino o Perceptron? Primeiro eu crio o objeto ppn lá, né, com base naquela classe Perceptron, e depois eu uso o método fit, que está dentro aqui do Perceptron, ó, para treinar os dados. Como que é esse treinamento? Passo a minha matriz X. Quem que é a matriz X?
é a matriz que tem todos esses carinhas em vermelho e azul aqui, né? Então, ela vai ter 2 colunas e vai ter 100 linhas. Por que 100 linhas? Estou pegando só 2 classes. Cada classe tem 50 exemplos, então 50 mais 50 vai dar 100. Tá? E aí, vou fazer o fit, então o que ele vai fazer? Ele vai ficar rotacionando o Perceptron lá até tentar acertar a separação de uma classe da outra. Então, treinei o modelo de Machine Learning, né? Fiz o fit. O que é o fit? É esse bloquinho de código aqui, implementado naquela classe. Aí depois eu vou dar um plot, ó, quantos erros que ele tem para cada rodada e tal, né? Ele vai fazer esse plot aqui, beleza. Aí eu tenho uma outra função aqui só para plotar a separação de classes e tal. Também não vou detalhar esse cara aqui, mas ó, o resultado final do Perceptron está aqui. Separou a classe azul da vermelha. Tá? Tá aqui o Perceptron. Tá? De novo, para fixar isso aqui, faça alguns exemplinhos na mão ali, né? Faça uma continha na mão para você se convencer dos erros e tal. E depois compare o código que está implementado aqui para ver se você, de fato, conseguiu sacar tudo que está ali, né? E claro, gente, tendo dúvida, sempre traga na aula, assim, né? Sempre aproveite o tempo da aula aqui, né? Não deixe passar essas coisas aí, caso você tenha algum problema de entendimento, né? Deu para entender aí o Perceptron, apesar de ser meio confuso e rápido aí essa minha apresentação dele? Sim, professor. Ficou algum ponto aí que vocês acham que dá para a gente falar rapidamente aí? Só uma coisa aqui que eu fiquei me perguntando. Bem ali, você vê ali na parte vermelha daquele gráfico, a reta Uhum. acabou passando um tanto próximo dos pontinhos vermelhos, né? Uhum. Se no conjunto de teste ou num conjunto mesmo enfim, se no teste essa tivesse um outro ponto que teria uma característica vermelha, desse pontinho vermelho aí, e ele, Uhum. só que ele tivesse um pouquinho mais para cima, ele já seria classificado errado. Não teria como colocar essa reta no meio termo mais interessante ali, onde não... Então, olha só, deixa eu jogar a pergunta para você agora, olha só. Vamos supor que você tivesse o seguinte problema, ó. Tem 3 carinha aqui, ó, e 3 carinha aqui, né? Uhum. Qual dessas 3 retas você acha melhor? As 3 funcionam, ó. A1, A2 ou A3? 1, 2 e 3. Com certeza 2. Então, isso aqui, cara, entra num negócio chamado separação de exemplos, né? Entre esse cara e esse cara aqui, ó. Cuja margem de separação, que eu vou desenhar pontilhada aqui, ó, que é o tamanho da separação entre as classes aqui, ó, ela é máxima, tá? Essa margem aqui, ó, ela é máxima, tá? Uhum. Isso aqui, essa separação com margem máxima, dá origem a um tipo de modelo de machine learning chamado Support Vector Machine, a SVM, tá? A SVM, ela vai falar o seguinte, ó, além de eu classificar separando um do outro, eu vou tentar buscar essa margem máxima, porque tendo a margem máxima, qualquer bolinha que cair aqui, por exemplo, no conjunto de teste, ou qualquer X que cair aqui, eu ainda vou acertar. Então, ela tem esse lance aqui. Então, quando a gente chegar lá na SVM, eu vou retomar esse assunto aqui e vou explicar o porquê que isso aqui é melhor, tá? Certo. Então o Perceptron ele não faz isso, né? Não, definitivamente não. Ele vai, o Perceptron, ele é como se fosse assim, arrastar aquele vetor W ali, né? Vou tentar ficar arrastando ele até onde ele assenta num lugar que ele separa uma classe da outra. Agora, se aquele lugar ali tá perto, tá longe, não importa, né? Ele só vai tentar empurrar para acertar a classificação. Beleza. Mas o Perceptron ele é importante e eu gosto de apresentar ele por causa do vetor W. Se você entender o que é o vetor W no Perceptron, né? Que ele é o que dá o direcionamento desse plano hiperplano ali, né? E essa interpretação ela é a mesma para todos os modelos que usam esse tipo de solução, inclusive a SVM. Tá? Beleza? Beleza.
Então eu vou adiante, tá, gente? Eu quero falar de mais um modelo ainda hoje, que é um pouquinho chato aí de interpretar uma coisa que eu preciso começar a falar sobre ela já hoje, senão depois vai encrencar. Então é o seguinte, ó, o segundo modelo que a gente vai ver aqui, ó, que é o tal do Adaline, né? Ele tem outros nomes aí, a galera acaba usando outra nomenclatura para ele, mas eu vou seguir aí a nomenclatura mais tradicional, que é essa sigla para Adaptive Linear Neurons, né? Então, é o ADA-Line aqui, né? E o que ele faz em relação ao perceptron é o seguinte: primeira coisa, ele vai, ao invés dele medir o erro depois dessa função de ativação aqui, né? Mais um, menos um, depois dessa saturação, ele vai usar uma ativação linear, ou seja, na verdade, ele vai pegar o próprio resultado do WTX lá, né? Direto aqui, e ele vai calcular o erro em relação a isso. Então, o erro é calculado aqui. E esse erro, ele é calculado com essa função que está aqui, ó. Então, essa função de erro, ela diz o seguinte: eu vou somar para todos os exemplos aqui de treinamento. Então, eu não vou usar só um mais, agora eu vou usar todos, tá? A soma entre o que deveria ser, o valor verdadeiro, e o resultado do WTX. Então, esse é o resultado do WTX, e esse é o valor que deveria ser. Então, vamos supor que o que deveria ser é mais 1, e o WTX deu, sei lá, igual a 3,2, ele vai fazer o erro desse negócio aqui, né? Um menos o outro, elevar ao quadrado, e vai somar isso para todos os exemplos de treinamento. Então, vai somar para todos os exemplos que eu tenho. Tá? Aí tem um meio aqui que eu não quero discutir esse meio agora, mas, enfim. Esse é o erro de treinamento para esse cara aqui. Tá? Então, olha só. O que eu quero fazer? Se vocês conseguirem sacar isso aqui, ó, vocês vão entender a essência mais importante do que é fazer machine learning. Tá? Então, eu quero ir com bastante calma aqui, porque esse é o ponto importante da aula de hoje. Primeiro ponto, vocês concordam comigo que o que a gente quer é aprender o W? Isso aqui está claro para todo mundo já? Que isso aqui é o nosso target, né? A gente quer achar o W. Isso ficou claro pelo Perceptron ali? Todo mundo tá com esse entendimento bem claro na cabeça aí? Sim. Então, olha só, o que eu quero é o W. Tá? E o que esse W faz? Quando eu fico rotacionando ele lá com o Perceptron, né, tentando achar lá aonde passar a reta para separar uma classe da outra, vocês concordam com que o que eu estou fazendo é minimizar um erro de classificação? Quando eu rotaciono esse cara aqui, eu estou minimizando o erro de classificação até ele virar zero, certo? Sim. Então, o que eu estou fazendo, eu estou tentando achar, eu já vou escrever aqui do jeito clássico, tá? Achar um W, encontrar um W que minimize um erro. Tá? Então, eu quero encontrar um W. Então, eu estou usando aqui a notação que a galera usa em otimização. Tá? Qual é o W? O arg aqui, né? Qual é o W que minimiza um erro? No caso do Perceptron lá, eu ficava rotacionando ele até minimizar o erro para zero. Tá? Aqui no Adaline, o que eu estou fazendo? Eu vou tentar encontrar qual é o W. Então, essa mesma estrutura vale aqui, ó. Arg-min. Isso aqui é lá da otimização. Se você não está habituado com esse arg aqui, não esquente a cabeça. O que esse negócio está dizendo é só o seguinte: qual é o W que minimiza o erro? Qual é o erro? J de W ali. Então, eu vou tentar, por meio de um método de otimização, tá, resolver um argumento, né? Ou seja, encontrar um W aqui que minimiza essa função que está aqui. Tá? Vamos supor, só para deixar a coisa no exemplo mais extremo e ver se vocês conseguem pegar esse feeling aqui, ó. Vamos supor que eu só tenho um W, né? W aqui, W1, tá?
E eu tenho uma função j de w, que é essa j de w que está aqui, j de w1. Tá? O que essa função j de w representa para nós? Representa erro de classificação. Beleza, então, qual que é o w que leva ao menor erro de classificação desse j aqui? É esse w aqui. Concordam? Que, inclusive, ele é igual a zero. Um exemplo ruim, mas beleza. Tá? Igual a zero. Esse cara aqui vai levar ao erro de classificação zero. Tá? Como que eu encontro esse w aqui? Quem fez as disciplinas de cálculo aí e tal, o que aquele ponto tem como característica importante dele? É o mínimo. E o que o mínimo de uma função tem? Derivada igual a zero? Derivada igual a zero. Tá? Então, assim, ó, se eu conseguisse derivar essa função aqui, ó, vou fazer a derivada de j em relação a w, né? Que eu quero saber quem é o w, igualar a zero, e achar um w que resolve esse negócio aqui, beleza. Resolvido o meu problema. Achei o w que eu queria para encontrar o mínimo de erro para aquela função. Isso aqui, beleza para vocês, pessoal? É novidade para alguém isso? Vocês concordam com o que eu coloquei aqui? Sim. Sim. Então, olha só, se eu pudesse dizer o que todos os métodos de machine learning ou deep learning têm em comum, é isso que está aqui, ó. É esse troço que eu desenhei aqui. Todo modelo tem isso aqui. Você pode mudar a forma de medir o erro, você pode colocar outras coisas aqui nesse problema de otimização, você pode, sei lá, colocar mais parcelas aqui para tentar refletir alguma outra coisa que você queira e tal, mas tudo se resume sempre a esse papo aqui. Qual que é o W que vai minimizar o erro? Tá? Se todos os métodos de machine learning pudessem ser resolvidos dessa forma aqui, pô, nem ia ter matéria de machine learning, na verdade. Vocês nem iam estar fazendo essa disciplina aqui, né? Vocês iam fazer cálculo e acabou, né? Não ia ter mais nem discussão para esse negócio aqui. Qual que é a encrenca? A encrenca é que nem sempre isso aqui é possível. Na verdade, nenhum dos métodos que a gente vai ver existe uma solução analítica para isso. Então, infelizmente, não dá para resolver dessa maneira. Né? Não tem como achar essa solução fechada sempre. Tá? Então, a gente tem que achar maneiras de tentar chegar no mínimo, maneiras iterativas, então, né? Para tentar chegar no mínimo dessa minimização do erro aqui. E a primeira forma, né, e a mais clássica de todas, então, isso aqui eu acho que eu já falei, é usar o tal do gradiente, né? Então, assim, ó, a gente sabe que um ponto de mínimo ou máximo de uma função aqui, né? Então, só para já definir algumas coisas, esse ponto mínimo aqui, que é o menor de todos, é o chamado mínimo global, e esse ponto de mínimo aqui, que não é o mínimo menor de todos, mas é o mínimo de uma região, é chamado de mínimo local. Então, esse cara é local, esse cara é global, e eu também tenho um máximo aqui, que é um máximo local, porque eventualmente essa função pode ter um máximo em outro lugar aqui. Beleza. Tá? O gradiente, ele diz o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, primeiro uma derivada sem o gradiente, né? Depois eu vou definir o gradiente, porque daí fica mais fácil partir de uma função com uma variável para depois chegar com várias, tá? Então, o nosso problema é o seguinte, a gente não consegue, para o caso geral, fazer a derivada e igualar a zero ali para todos os métodos de machine learning que a gente vai ver na disciplina. Não dá. Porém, a derivada num ponto, ela tem um significado muito importante. Então, se eu pegar esse ponto aqui e calcular a derivada, né? A derivada nesse ponto aqui tem relação com a tangente naquele ponto, né? E ela tem uma certa angulação, né? Naquele ponto ali. E ela tem uma certa relação com quão longe eu tô, né? Quão íngreme tá a minha inclinação. Né? Então, ou ela é muito íngreme, tem uma
tá muito ascendente ou muito descendente ali, né? Então, essa derivada no ponto, ela me ajuda a dizer o quão perto eu tô, ou quão longe eu tô, de um mínimo ou máximo local ou global. Tá? Então, a derivada, ela tem essa interpretação aqui, que ela te ajuda a dizer o seguinte, ó, beleza, eventualmente você não está no mínimo global, no máximo global, mas você está numa região muito íngreme. Tá? Então, talvez você esteja bem longe de uma região do mínimo global, porque perto da região do mínimo global, ela não é tão íngreme, ela começa a ficar mais achatada, digamos assim. Né? Tá? Bom, só para relembrar aqui, né, antes de eu falar do gradiente, então, efetivamente, se eu tenho uma função que é essa função que está aqui, né, eu quero calcular a derivada dela em relação à variável x, né, basta eu fazer a derivada aqui de cada um desses termos e tal. Se você tem dúvidas, né, putz, eu não me lembro como é que calcula a derivada de função, derivada parcial e tal, né, faz tempo que eu não vejo isso, minha dica é a seguinte, ó, volta lá no material da disciplina e assiste essa aula aqui de cálculo vetorial matricial, tá? Aqui eu começo lá com a definição da derivada, vou passando até chegar na definição do gradiente, de uma maneira mais calma, tá? Aqui eu estou passando mais rápido. Beleza, então, derivada, né, tem essa interpretação na questão, quando é uma variável só, mas para nós importa para várias variáveis. Por que para várias variáveis? Porque a gente vai ter várias features, o nosso vetor x aqui vai ter, sei lá, 1, 2, 3, 4, sei lá, várias features, né? Consequentemente, nosso vetor w vai também ter esse mesmo tamanho, né? Então, as nossas derivadas aqui não vai ser em relação a uma única variável, vai ser em relação a todas as variáveis, tá? Então, a gente tem o que eu chamo de gradiente. Então, se eu tenho uma função qualquer, que é uma função de várias variáveis, x1 e x2, por exemplo, aqui, né? Que é essa função que eu inventei ela aqui, né? Eu posso calcular o vetor gradiente. Então, o que é o vetor gradiente? O vetor gradiente é um vetor de derivadas parciais da função em relação a todas as variáveis daquela função. Então, aqui eu tenho só duas variáveis, então ele vai ser uma derivada parcial aqui, a função f, tá? Em relação a x1, derivada parcial em relação a x2. Como que eu calculo derivadas parciais? Bom, derivada parcial em relação a só x1 é variável, então estou fazendo derivada parcial só em relação a ele aqui, né? Derivada parcial em relação a x2, pegando essa função aqui, fazendo a derivada parcial em relação a ela. Não lembra de derivada parcial? Vai lá assistir a aula, tá? Tem que estudar isso aí, porque esse troço aqui é importantíssimo para nós, tá? Então, beleza. Então, o gradiente é um vetor. Isso aqui é importante, né? Já tem uma boa definição para nós. E o que mais que esse vetor tem que é importante, né? Fazendo esse link que eu falei com relação a ser íngreme, né? Ou ser mais achatado. Vamos supor que eu tenho, então, essa função de duas variáveis aqui, x e y. Né? Essa função desenhada aqui, ó. Tá? De duas variáveis. Não é essa daqui, tá? Essa aqui eu fiz só para, né, para vocês darem uma recapitulada como é que calcula a derivada parcial, né? Isso aqui é um troço que você tem que fazer meio que no olho, tá? Bater o olho e já saber fazer. E aí eu estou plotando uma outra aqui só para mostrar a interpretação desse vetor gradiente, tá? Então, se eu vier nessa função aqui, ó, e fizer alguns cortes em diferentes níveis desse eixo z aqui, ó, eu posso plotar essa função com curvas de nível, né? Igual tá nesse lado direito aqui, ó. Todo mundo aqui que está nessa bolinha tem o mesmo valor no eixo z, né? Todo mundo que está nessa outra tem o mesmo, tal, beleza. Quando eu olho para as curvas de nível, e eu pego um ponto qualquer aqui, ó, e calculo o gradiente naquele ponto, o gradiente nesse ponto aqui é um vetor normal à curva de nível, então ele é normal, perpendicular naquele ponto lá à curva de nível, e ele está apontando na máxima variação da função. Então, para onde o gradiente aponta, é para onde aquela função está subindo de valor. E quanto maior for o gradiente, mais íngreme é aquela subida de valor. Então, se eu estou num ponto onde o gradiente é pequenininho, significa que a taxa de variação daquela função naquela região é pequena. Ou seja, ela não está subindo abruptamente e não descendo abruptamente. É como se eu, né, fosse olhar numa função unidimensional, quando eu estou numa região aqui de variação abrupta, a derivada é maior, né?
quando eu estou numa região aqui de variação menor, esse coeficiente angular, essa, né, tangente naquele ponto ali, ela é menor, tá? Então, o gradiente é meio que a generalização dessa interpretação, ou seja, se eu tenho uma variação grande, o gradiente é grande, e sempre apontando, né, na curva de nível ali naquela direção de máxima variação, tá? E se eu estou numa região de menor variação, ele vai ser pequenininho. O tamanho a norma daquele vetor é pequeno, tá? Não lembra o que é a norma? Vai lá na aula de álgebra linear e retoma isso aí, tá? Esses conceitos são importantes aqui para nós. Beleza. E o que isso tem a ver com o problema que eu levantei antes, né? Então, o que eu falei para vocês? Eu falei para vocês o seguinte, ó. Eu quero encontrar um J de W aqui, né? Quero encontrar um W que minimiza esse J de W. Esse é o nosso problema, tá? Derivar e igualar a zero não dá. Na verdade, eu estou mentindo para vocês, até esse caso aqui, muito em particular, é o único caso que dá, mas, né, eu estou fazendo de conta aqui que não dá, tá? Para poder mostrar o exemplo aqui, senão ia ficar tudo complicado demais, eu prefiro o exemplo mais simples, né? Mas então, estou fazendo de conta que derivar e igualar a zero não dá para esse caso aqui, e eu preciso, ainda assim, achar o mínimo dessa função. Então, aí eu falei para vocês que existe um negócio chamado gradiente, que aponta para a máxima variação, tá? E aí, esse cara aqui vai dar origem, então, o primeiro e mais clássico, mais usado, disparado aí, método de resolução de aprendizado aí do vetor W, né? Que é a descida em gradiente, tá? Então, o que a descida em gradiente faz? Ela vou explicar ela de maneira intuitiva, depois matemática. Eu vou começar num ponto qualquer. Então, o que é começar num ponto qualquer? É inicializar o W com algum valor, sei lá, 0.1 e 0.2, beleza. No meu espaço, cujo W é um parâmetro e a função que eu quero minimizar é J de W. O erro. Tá? Comecei o W ali naquele valor, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu não sei onde é que está o mínimo, mas eu quero chegar lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o gradiente naquele ponto. O gradiente, ele é ortogonal à curva de nível, tá? Estou imaginando que eu tenho uma função aqui, sei lá, quadrática, igual aquela que eu mostrei antes, tá? Plotei o gradiente ortogonal à curva de nível aqui, né? Beleza, eu sei que ele está apontando para lá. Então, se a máxima variação da função está para lá, e eu quero chegar no mínimo, que é o erro, se eu for na direção contrária ao gradiente, e der um passo naquela direção contrária, de repente eu estou dando um passo em direção ao mínimo. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o gradiente, vou olhar a direção oposta do gradiente, vou dar um passo naquela direção. Opa, beleza, cheguei num outro ponto aqui. Calculo o gradiente de novo, olho a direção oposta e dou um passo naquela direção. A cada passo que eu vou dando na direção oposta ao gradiente, eu vou chegando mais perto do mínimo, né? Porque eu vou chegando em regiões onde o gradiente vai se aproximando de zero. Tá? Então, esse que é o lance. Então, uma função no ponto de mínimo tem derivada nula e tem gradiente nulo. Tá? Então, se eu for dando esses passos na direção contrária do gradiente, eu vou chegar lá naquele ponto de mínimo ou muito perto dele. Muito perto do erro zero. Do erro de classificação zero. Tá? A analogia aqui é a seguinte, né? Imagine que você é sei lá, tá descendo de esqui, né? Tá esquiando lá. E você vai descer uma montanha lá cheia de, né, lugares ali mais íngremes e mais planos, né? Então, quando você está com o esqui aqui, é sempre melhor, assim, você procurar regiões mais íngremes, né? Que isso vai te levar mais rapidamente ao final da montanha, lá a parte de baixo da montanha, que é onde você quer chegar mais rápido, tá? Procurar por essas regiões mais íngremes é justamente aquilo que o gradiente está te falando, ó. Né? De todos os lugares que você pode descer aqui, ó, o mais íngreme é na direção tal. Então, se você for na direção oposta ao gradiente, você vai na direção que vai te, digamos, levar ao mínimo lá ponto mais baixo da montanha mais rápido. Tá? Então, é como se a cada lugar que você está descendo com o esqui, você está sempre sendo norteado pelo gradiente que diz, ó, a maior declividade está aqui, agora ela está para lá, agora está para lá e tal. Seguindo
esse zigue-zague que o gradiente te dá, ele vai te levar ao mínimo da função, tá? Essa é a intuição. Matematicamente, como que é? Eu calculo o gradiente de uma função num ponto, o gradiente tem esse símbolozinho, ó, nabla aqui, que é o de derivadas parciais. Não lembro o que é o nabla, também está lá naquela minha aula de cálculo, tá? Faz a derivada parcial da função em relação a x num ponto, calcula o gradiente. Isso aqui é o gradiente, só isso, tá? Gradiente. Aí você vai dar um passo na direção contrária, por isso que está o menos aqui, e, em geral, você coloca um valor aqui, ó, um gama, sei lá, igual era o eta lá do perceptron, né? Ao invés de você usar o gradiente inteiro, você usa, sei lá, 10% do gradiente, 20%, enfim, 1%, um pedacinho do gradiente só, né, para fazer esses passos, tá? Esse é o caminho aqui do gradiente, tá? Essa é a notação matemática para ele. E aí, se você fizer esse algoritmo iterativo, você vai resolver o problema de otimização que eu estava comentando antes, tá? Dúvidas aí, gente? Primeiro contato com a descida em gradiente, às vezes é meio confuso. Professor, o gradiente, essa técnica só vai funcionar numa função que sempre decresce, né? Digamos que é um côncava, né? Convexa, né? Mas Convexa. sim, tem alguns detalhes sobre isso, né? É que o gradiente ele vai sempre te aproximar de uma região de derivada nula, tá? Região de derivada nula, daí é esse GIF que eu ia mostrar aqui, ó. Região de derivada nula pode ser essa daqui, que é meio que um ponto, não é máximo nem mínimo, eventualmente aqui até pode ser um ponto de célula, mas é um mínimo local para nós aqui, tá? Beleza? Vamos simplificar dessa maneira, né? Pode ser esse ponto aqui, que é um mínimo local, poderia ser até um ponto aqui, ó, né? Então, dependendo aonde eu começo a calcular a minha descida em gradiente, eu posso parar em lugares diferentes se aquela função tiver vários mínimos locais ou máximos locais ou pontos de derivada nula, tipo ponto de célula. Então, assim, ó, respondendo a tua pergunta, o gradiente funciona para funções que tem essa maluquice aí, né? Que não necessariamente é côncava ou convexa, né? A resposta é que sim, mas você não tem garantia que ele vai te levar para o menor mínimo local de todos, né? Que seria o mínimo global, ou mesmo o máximo. Entendeu? Entendi. Uhum. E se simplesmente eu definisse um espaço, né? Uhum. E buscasse e calculasse todos os pontos para achar o menor. É possível também. Aí você estaria fazendo um método de otimização baseado em busca exaustiva, né? Eu vou tentar todos aqui e vou tentar, né, chegar no menor possível. Só que o que acontece? Às vezes essa função aqui, como ela é multidimensional, né? Pense que você tem... Vamos num problema simples, só para você entender o tamanho da encrenca. Vamos supor que ela tenha 10 variáveis, né? E isso aqui tem um range, sei lá, para cada variável entre menos 1.000 e 1.000, né? Para você fazer uma busca mais ou menos legal, vamos supor que você tenha que dar passos de, sei lá, 0.001 para cada variável. Beleza? Então você vai ter que ter 10 for aninhado ali, né? For, 10 aqui, ó. Cada um vai de menos 1.000 a 1.000, variando 0.001, para testar o valor da função em cada um desses pontos. Ah, putz, 0.001 não era adequado. Eu vou ter que usar 1 a menos 8 aqui. Consegue entender onde é que mora o tamanho da encrenca aí? Sim, eu preciso de uma capacidade computacional gigante, né? Você vai ficar um tempão lá Inviável. treinando. Uhum. E na prática, onde você às vezes pode ter centenas, milhares de parâmetros para buscar, é impossível, né? Então pense o seguinte, ó, ao invés de você ficar na montanha lá olhando cada região para saber qual que é a mais íngreme, você já tem o gradiente que te diz qual que é a região, né? Então é o seguinte, é como se você tivesse, o gradiente fosse a tua bússola, o teu GPS, né? Eu não sei por onde ir, mas se eu seguir ele para algum lugar bom, eu vou chegar, melhor do que o que eu tô agora. Entende?
Não sei se respondi a tua pergunta aí completamente, Bruno. Não, respondeu sim, beleza. Então, voltando, ó, olha a volta que a gente deu. Vou lá para trás aqui, ó. Eu tenho uma função que reflete o erro de classificação. Eu tenho uma metodologia, então, que é o decido em gradiente, que eu posso ir seguindo o gradiente dessa função aqui em vários pontos, até chegar num valor onde o gradiente é perto de zero ou até eventualmente zero, e aquele valor vai ser um erro mínimo ali de classificação. Esse é o caminho das pedras que eu estou seguindo com esse modelo aí. Tá? Ó, uma coisa que eu acho que é bem legal vocês fazerem depois é o seguinte, ó. Eu estou mostrando aqui, ó, deixa eu só ver como é que eu vou abordar isso aqui para tentar acelerar. Tem um exemplo numérico aqui, ó, de uma função qualquer, tá? De duas variáveis, que eu estou escrevendo já em notação vetorial aqui, ó. Isso aqui é um troço que, putz, é muito importante para machine learning também. Por isso que eu já estou colocando hoje aqui para vocês já se habituarem com essa notação, tá? O que é isso aqui, ó? Eu poderia escrever uma função desse jeito aqui, ó, x1 ao quadrado mais não sei o que e tal, desse jeito aqui, beleza? Nesse formato. Ou eu poderia já usar a notação matricial para aquele troço ali, ó. Então, olha só. O que é essa notação matricial? Essa notação matricial está falando o seguinte, ó. F de x1, x2, se eu for multiplicando todas essas matrizes aqui, eu vou chegar numa coisa que é, sei lá, x1 ao quadrado vezes x2 mais 3, sei lá, estou inventando aqui, tá? Que é o resultado de todo esse negócio aqui, ó. Então, o resultado de todas essas multiplicações aqui vai dar a notação compactada da função, tá? Por que às vezes é legal você conhecer essa notação? Porque às vezes quando você vai calcular o gradiente, você tem uma função que está na notação já matricial aqui, você pode calcular o gradiente bem rápido aqui, ó. Você pode bater o olho nela e já calcular. Em vez de ficar calculando um monte de derivada parcial, você bate o olho nela nesse formato aqui e você já determina esse negócio. Da onde que vem isso? Lá daquela minha aula de cálculo vetorial matricial, tá? Então, assim, ó, só recapitulando aquele troço lá bem rápido, porque eu acho que isso aqui é legal dar esse toque para vocês. Se eu tenho uma função f de x que retorna um escalar e tem como entrada um escalar, a derivada é um escalar. Se eu tenho a entrada um vetor e o f de x retorna um vetor, né? Retorna um escalar, perdão, eu tenho derivadas parciais, que está o gradiente, na verdade, né? Se entra no x um vetor e o f de x retorna um vetor também, aí eu tenho uma matriz de derivadas parciais. Aí entra lá em matriz hessiana, jacobiana, aquelas troças que vocês devem ter visto em cálculo 2 para quem estudou lá, né, essa disciplina. Tá? Mas qual que é o lance legal de todo desse negócio aqui, ó? Eu tenho várias identidades aqui, ó, que são bem interessantes, né? Como, por exemplo, essa identidade aqui, ó, que é o seguinte. Se eu tenho a derivada, né, de um vetor x transposto, ó, x transposto, vezes uma matriz B que está aqui, vezes um vetor x, que é esse que está aqui, ó, o mesmo x, ó, está aqui, a derivada desse troço aqui em relação a x, derivada parcial em relação a x, que é justamente o gradiente, depois pode checar ali com calma, né, tem essa fórmula aqui, ó, x transposto B mais B transposto, que é o resultado que está aqui, tá? Então, se eu somar essa matriz B com a transposta dela, vai ficar 4, 2, 2 e 40. Multiplicado por meio que está ali, vai dar a matriz que está aqui. Tá? Então, é uma notação compacta para se calcular gradiente. Tá? Derivada de A transposto vezes x em relação a x. Né? Derivada parcial em relação a x, que é do gradiente que a gente precisa calcular. Derivada de A transposto vezes x em relação a x, A transposto. Ó. A transposto vezes x dá A transposto. Tá? Por que eu estou falando esse negócio aqui para vocês? Primeiro, para entender como é que calcula o gradiente rápido de uma função aqui.
Ah, não gostou? Beleza, faz na mão. Resolve tudo isso daqui, ó. Tem um exercício legal. Abre essa matriz, calcula as derivadas parciais, depois compara com isso aqui para ver se você consegue o mesmo gradiente. Tá? Estou mostrando isso aqui para vocês pelo seguinte. Esse tipo de coisa é muito comum ver em paper de machine learning. Você vai lá, lê o paper, você vê essa notação, né, toda matricial ali e fala, putz, mas o que que é isso aqui, né? Então, tá aqui o caminho das pedras para vocês também aí se depararem com esse tipo de coisa. Tá? Ah, mas eu não estou habituado com esse tipo de notação, pô, nunca vi isso na minha vida, tá extremamente confuso. Ó, vem assistir essa aula aqui, ó. Tá? Assista esse vídeo, dá uma olhada lá que, né, eu explico com mais calma toda essa notação. Aí o que que eu acho que é legal? É legal você pegar esse exemplo que eu estou colocando aqui, ó. E aí, se você quiser, de fato, ir a fundo, né? Implementa lá, pega um códigozinho em Python, né? Implementa a equação da descida em gradiente. Né? Tem esse código aqui na aula de hoje, eu vou deixar ele disponível para vocês. Pega essa função, pega esse gradiente aqui, ó, e tenta aplicar ela com esse valor aqui de gama 0.085 para esse x inicial aqui, ó, e vai conferindo se os valores estão batendo, né? Assim, se você quer de fato entender isso, né? Tipo, eu quero entender esse troço aqui, eu quero, né, botar a mão na massa e sacar como é que é o gradiente. Faz esse exemplo aqui, ó. Calcula o gradiente na mão, depois olha essa identidade que eu estou colocando ali matricial, faz essas continhas, depois implementa, pega esse código, né? Coloca lá esses valores, coloca esse gradiente, dá uma olhada no resultado, vê se você consegue chegar em alguma coisa parecida com essa. Né? Eu não, putz, não, isso aí tá demais para mim, né? Eu tô aqui fazendo essa matéria mais porque eu quero ver um pouco sobre esses métodos de machine learning e ver se usar eles no meu problema vai ser ok. Beleza, tudo bem também, não tem problema. Agora, se em algum momento da tua vida você se deparar com a necessidade de entender a fundo esse troço aqui, esse é o caminho das pedras. Tá? Acho que já deu para vocês entenderem que eu não vou detalhar tudo, mas eu vou tentar, na medida do possível, sempre mostrar qual que é o caminho para entender. Beleza? Perguntas aí, rapaziada? Muito confusa essa explicação do gradiente aí? Me falem aí, senão eu vou tocando adiante e às vezes a coisa vai ficando mais complicada aí, tá? Tranquilo, professor. Beleza. Aqui a gente tá falando quando tem só um W, né? Ou daria para generalizar para Só um W com qualquer dimensão. Um neurônio, né? Quer dizer, tipo, não é Isso, um o neurônio. multilayer, né? Daí Isso. tá. Isso é outra história. Se você tem vários neurônios e tal, aí o papo é outro, né? Aí é outro negócio, mas no fim das contas se resume a isso também, tá, Bruno? Só é um outro jeito de Uhum. calcular isso aí. Tá. Uhum. Beleza aí, rapaziada? Vou seguir, hein? Então, isso aqui tá, mas isso aqui não tem nada a ver com o J lá de antes, né? Isso aqui eu só abri um parênteses aqui, né? E falei assim, ó, se você quiser entender a descida em gradiente, tem uma função aqui, tem o gradiente dela tá aqui, usa esses parâmetros e tenta rodar para ver se você consegue entender esse troço mais a fundo, tá? Só meio que um parênteses para você se debruçar e entender lá no esquema. Aí, voltando para... só deixa eu falar um outro problema que pode ter com os gradientes que é relevante. Dois casos extremos aqui, né? Quando você coloca aquele eta lá baixo demais, tipo assim, o valor 1 na menos 6, sei lá, né? Valor pequenininho, o que acontece é que você vai dando passos muito pequenos em relação ao gradiente e ele para a otimização antes de chegar perto do mínimo. Quando você coloca aquele eta lá, né, muito alto, ele vai dando passos, né, muito bruscos aqui, ou seja, ele vai pegando valores muito altos do gradiente, e às vezes ele oscila em torno do mínimo, né?
E aí existe um compromisso aqui, né, entre variações mais rápidas no início e menores no fim, para você chegar no gradiente, no mínimo da função ali mais rápido, né? Ou mais certeiro, vamos chamar assim. Aí existem vários métodos aqui de descida em gradiente que fazem esses esquemas aqui com esse eta adaptativo, tá? Não vou falar muito desse negócio aqui hoje para não confundir muito, mas, né? Começa alto e vai reduzindo, né? Começa alto para acelerar e depois vai reduzindo para não oscilar. Então, vai fazendo um esquema meio adaptativo ali, né? Isso é bem comum em machine learning, tá? Aí, beleza. Aí vamos voltar para o nosso problema lá, que é o Adaline, né? Então, o que é o Adaline? O Adaline tem que fazer o seguinte, eu tenho a minha função, que eu quero achar o mínimo, eu sei que eu vou resolver ela pela descida em gradiente, né? Vou dando passos na direção contrária do gradiente ponderado pelo eta aqui, né? Tô bagunçando aqui essa notação, é eta, é gama, mas dá para entender aí, né? Que, enfim, é o mesmo cara aqui, né? Que pondera o gradiente. Então, vou usar esse carinha aqui, né? Para usar esse carinha aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso calcular o gradiente, né? Preciso calcular o gradiente aqui para poder usar esse ΔW. Quem que é o gradiente? É a derivada parcial daquela minha função lá em relação a W, tá? Se você for calcular a derivada parcial de J em relação a W, você vai chegar nessa equação aqui. Ó, esse é um outro troço que é muito legal, se você quiser ir a fundo, né? Fazer como exercício, tá? Calcular essa derivada parcial na mão, né? Dessa função J aqui, ó. Derivada de J em relação a W, né? Para cada um dos Ws ali, né? Você vai ver que você vai chegar nessa expressão aqui. Tá? Um exercício bem legal. Meio capcioso nos detalhes aí, mas se alguém quiser e tiver dúvida aí, eu posso depois mostrar aí a solução, tá? Aí, beleza, aí você vai pegar o ΔW ali, que é o eta vezes o gradiente, e essa é a equação que você vai implementar. Então, se eu fosse escrevendo um código, isso aqui, ó, vou para o código do Adaline aqui, ó. Vou tentar deixar do lado aqui. Vou pegar o código do Adaline, eu vou tentar deixar ele nas equações aqui, eu vou voltar para o meu código ali, tá o mesmo código do Perceptron, tá? Ele tá só mais para baixo aqui, o Adaline, tá? Então, o Adaline, ele tá lá, mesmo esquema, né? Uma classe ali implementando o modelo, e o fit é onde rola o treinamento. O fit vai ser sempre onde está o bloco do treinamento do modelo, tá? Então, ele inicializa o W com valor aleatório, pequenininho lá, perto de zero e tal. Aí, o seguinte, ó, ele vai ter aqui, no meio desse cara aqui, a descida em gradiente, tá? Isso aqui tá meio chatinho de ver, ó, não é tão direto, né? Mas a descida em gradiente, ela tem duas formas de implementar, tá? Uma é essa forma dessa equação que está aqui, tá? Essa equação que está aqui é a implementação desse gradiente que está aqui, ou na notação de álgebra linear. Tá? Isso eu vou deixar para vocês avaliarem depois aí, comparar uma coisa com a outra, que é ao invés de implementar ela um somatório e tal aqui, ele compacta essa notação por meio de álgebra linear e transforma tudo em vetor. Tá? Não vou me alongar muito nisso, porque isso aqui também não é tão trivial. Então, assim, ó, esse bloco que está aqui, do fit do Adaline, é o bloco que implementa a descida em gradiente. É essa a equação, tá? Uns detalhezinhos aqui de implementação, né? Acho que isso aqui vocês têm que se debruçar para entender, né? Mas é legal vocês saberem que esse miolo aqui é o que implementa o Adaline, né? E aí, se eu rodar esse cara aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar lá deixa eu passar um pouquinho mais rápido aqui, ó. E rodar com aquele mesmo código que eu tinha lá pro Perceptron, né? Em cima daqueles mesmos dados lá, né? Mesmo código não, mesmos dados, né? Vocês vão ver que, ó, o erro ao longo das iterações vai diminuindo, né? Claro, eu estou dando passos aqui, ó, em direção ao mínimo da função, então o valor
do J naquele ponto vai diminuindo, né? Esse gráfico aqui é super clássico em Machine Learning, né? Vocês vão ver que esse gráfico de descida aqui, de minimização do erro, é sempre, né? Tem esse formatinho aqui, né? Vai tendo uma assíntota lá se aproximando de um valor perto de zero, às vezes até zero, né? Nesse caso é zero porque o nosso erro de classificação aqui foi zero, né? E a cada passo que ele dá, ó, ele está num novo valor da função, o gradiente fala para ele para outro, tal, né? Como se estivesse fazendo esse zigue-zague aqui na função, até se aproximar do mínimo, né? E o mínimo da função lá vai ter um valor de W, que é esse W que separa a classe azul da vermelha e que tem essa orientação no espaço. Esse é o vetor W final. Então, ao invés de ele ficar rotacionando, igual fazia o Perceptron lá, né? Ele vai procurando num espaço de W lá, né? Num espaço de busca de W lá, né? Cujo gradiente dá o direcionamento para ele, né? E a cada passo que ele dá, ele tem um J menor lá, né? Vai se aproximando até zero aqui, né? E esse é o W, que a descida em gradiente, então, o método de descida em gradiente, ou gradient descent lá, né? Em inglês, né? Fornece para ele como resultado. Tá? Então, se guiando pela descida em gradiente, ele chegou naquele W que separa uma classe da outra. Esse que é a sacada aí do negócio. Tá? Alguns detalhes aqui a mais, tá? Normalmente, esses métodos de descida em gradiente, eles exigem que você faça algum tipo de normalização dos dados de entrada, tá? Aqui eu estou fazendo uma normalização, que é subtrair a média e dividir pela variância, desvio padrão, enfim, tem várias formas aqui, né? Mas a variância dos dados, né? Subtrair a média para ter média nula e dividir pela variância para que ela tenha variância unitária, tá? Isso faz com que esses métodos de descida em gradiente convirjam melhor para o mínimo, tá? Só estou falando isso porque está no código lá, né? Tem essa normalização, você vê que sem a normalização funciona meia boca, com a normalização funciona bem. Então, esse é um detalhe importante, mas eu vou voltar a esse assunto mais adiante na disciplina, tá? E aí tem uma outra variação no código ali, que é o estocástico, né? Que esse aqui vale um comentário um pouquinho mais rápido aqui para vocês, que é o seguinte. Existem dois extremos de descida em gradiente, o que a gente chama de estocástico, né? Ou o embed, tá? O estocástico é quando eu faço a equação da descida em gradiente, exemplo por exemplo. Então, eu pego um exemplo só, calculo o gradiente e tal, e dou um passo na descida em gradiente com um exemplo só. Tá? O embed é quando eu pego todos os exemplos, faço a descida em gradiente com a soma de todos aqueles caras lá. Tá? Então, usando todos os exemplos ao mesmo tempo é embed, usando um só é o estocástico. Aí tem uma coisa que é, né, algo entre um extremo e outro, né, que é o chamado mini-bet, ou seja, ao invés de eu pegar todos, eu pego alguns só, né, e aí também tem um esquema de treinamento com esse detalhe, tá? Isso aqui é mais, começa a dar um passo no sentido de deep learning, redes neurais e tal, né? Não vou entrar nesse detalhe, não vou discutir o que é melhor para cada caso, tá? Só vou falar o seguinte, ó, quando usa todos os exemplos é bet, quando usa só é o estocástico, tá? E aí vocês vão ver que no código da aula ali, né, tem uma implementação do estocástico também, que ele fala um detalhezinho sobre isso, tá? Então, minha sugestão é, depois pega esse código aqui, dá uma lida nele, né, com mais calma aqui, ó, compara o estocástico e tal, né, com o outro, enfim. Roda todos esses caras aí, se convence, né, do que eu tô falando aqui. O que eu tô falando é um resumo da história, o detalhe, né, vai ter que ser por conta aí, não tem jeito, né. E aí, para a aula de hoje, eu já deixei aqui, ó, um videozinho, um exercício, né, que é você tentar pegar um outro dataset aqui, carregar esses dados, pegar duas features só, e tentar rodar o Adaline em cima dele para ver se você consegue, né, fazer esse mesmo fluxo com outro dataset, com outro esquema aqui, só para sair do zero na disciplina, tá? E aí também já medir a febre, quão longe você está, o quão perto você está, enfim, né?
Então, assim, ó, o que que eu espero para essa semana aí, né? Deixa eu já voltar aqui para a gente ir para o encerramento. Eu espero que é o seguinte, ó, você vai olhar os exercícios, você vai olhar o conteúdo da aula de hoje, né? Você viu um monte de coisa que eu falei aí, né? E a minha sugestão é você ver, inclusive, se o que está na disciplina aqui está demais porque você está preparado, o que você precisaria reforçar, né? Se você vai ter dificuldade, onde vai estar essa dificuldade, e por favor me avisem por e-mail, me deem esse feedback, né? Ó, professor, isso aqui para mim tá dureza, a parte de matemática é complicado, não sei Python, sei lá. E aí, para cada caso, eu posso tentar ajudar, se for possível, né? Porque às vezes pode ser que seja, de fato, pesado demais para esse momento, né? Mas para cada caso, eu posso tentar ajudar e dizer, ó, para você, o direcionamento é esse, né? Procura esse caminho, estuda esse material. E aí a gente tenta deixar a coisa um pouco mais ajeitada para vocês poderem aproveitar a disciplina, né? Senão vai acabar que pode ficar meio, de fato, meio denso, né? Galera, estamos se aproximando do final, mas ficou dúvidas aí do gradiente, do Adaline, foi meio corrido aí, mas tem um tempo.